Olá, hoje fazendo uma saia adulto em malha na máquina apenas, começando com barra e vamos fazer tranças. Fiz uma barra com 10 carreiras, uma marcação para a barra ficar bem assentada e mais 10 carreiras. Fechei a barra, agora distribuímos a posição das tranças de acordo com a quantia de pontos que se tem na máquina, para não ficar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Começo no meio e vou achando uma distribuição. Vai ser uma trança com 3 e 3. Então, eu preciso de 6 pontos aqui. Uma agulha lateral à trança eu vou deixar vaga. Vou achando uma distribuição de agulhas em número par ou ímpar, depende. Vou achando uma quantia de agulhas entre uma trança e outra, para que não fique muita trança na lateral. Depois que eu distribuir bem a posição das tranças, faço a marcação da agulha vaga, transportando o ponto para o lado. Estou trabalhando na regulagem 6.1, porque a lã é 2,28. A máquina sofre um pouquinho com trança de 3, por isso que nós fizemos essa agulha vaga, que vai ser chamada para cima, na carreira anterior à trança, para facilitar, para dar uma folga no ponto. A cada 10 carreiras eu vou fazer trança, mas eu não começo já em seguida a barra. Vou dar uma distância, então, estou em 24, vou para 30 carreiras. Porém, eu paro na carreira anterior para chamar as agulhas vagas para cima. Faço uma carreira, nessa agora dispenso a agulha vaga, ela dá uma folga no ponto e eu consigo fazer a trança melhor. Chamo as agulhas laterais também para facilitar o trabalho da máquina e não entortar a agulha e nem quebrar o fio. Vou fazendo a cada 10 carreiras a trança, porém na carreira anterior à trança eu chamo as agulhas vagas para cima. Agora dispenso a agulha, ela deu uma folga. E é essa folga que vai possibilitar eu fazer a trança. Na lateral ficaram agulhas somente com malha, sem trança, sem trabalho algum. E isso é muito bom, porque uma trança na lateral vai ser a costura. Se fica uma trança junto com a outra, o trabalho não fica muito bom. Poderia ser uma quantia maior de agulhas entre uma e outra trança, mas essa distribuição para mim já está boa. Vou fazendo tranças a cada 10 carreiras até a altura do quadril. Para a saia, é uma saia curta, não é muito longa, mas poderia ser de comprimento maior também do que essa que vai ser feita. Ela vai ter diminuições internas, então eu preciso chegar na altura do quadril que foi medida, fazendo ela reta na lateral, sempre tecendo assim com tranças. Chamo as agulhas para cima, dispenso a agulha vaga e faço a trança. O trabalho se repete assim até o quadril. Cheguei fazendo tranças até a altura do quadril. Aqui para mim deu 126 carreiras. Vou fazer diminuições internas
justamente ao lado da trança. Levo um ponto de um lado, um ponto do outro. Assim, eu fico com 2 agulhas vagas do lado da trança. Faço 2 carreiras, tiro em linha de outra cor. Diminuí 10 agulhas internamente. Agora, dispenso essas agulhas na lateral. 5 de um lado, 5 do outro. E recoloco os pontos a partir da trança. De preferência, já centralizando a trança para ficar mais fácil o trabalho em seguida. Volto os pontos para a máquina, deixando a agulha lateral à trança vaga. Ajusto também o contador de carreiras e vou seguindo o trabalho. Vou colocar todas elas e continuar fazendo a próxima trança. Em 126 carreiras, eu diminuí um ponto lateral a cada trança. Um ponto de um lado, um ponto do outro. Agora, em 146, faço nova diminuição. Mais um ponto sendo diminuído internamente. A trança continua no mesmo lugar. Vai diminuindo essa quantia de agulhas lateral a ela, as que estavam trabalhando apenas em malha lisa. Ficaram 2 agulhas vagas juntas. Faço 2 carreiras e tiro em linha de outra cor, recolocando o trabalho todo para a máquina, sempre deixando apenas uma agulha lateral à trança vaga. Diminuí 10 agulhas internamente novamente. Então, desconto na lateral, já baixo as agulhas, 5 de um lado, 5 do outro. E recoloco os pontos todos para continuar o trabalho. Em 166 carreiras, deu o comprimento que eu preciso. Chamo as agulhas que estavam vagas embaixo e vou fazer o cós. Não cabe na máquina, porque aqui deu 120 agulhas, não cabe colocar frente e costas juntas para fazer um cós único. Então, eu vou fazer cada parte com o seu próprio cós. Ou poderia ser feito um cós atravessado também e colocar depois, mas essa vai ser junto. Diminuo um pouco a regulagem. Uma marcação em regulagem alta.
e tiro com uma sobra de fio e linha de outra cor. Esses pontos vão ser costurados aqui no final da trança, onde foi feito o levantamento das agulhas vagas. Frente e costas tem o mesmo estilo, com trancinhas e essas diminuições internas. Vou fazer as duas partes, já mostramos ela costurada na lateral e com elástico. Aqui vai ser um elástico médio, um apenas. Poderia ser um cos duplo com 2 fileiras de elástico, ou quem gosta, o elástico largo. Eu prefiro não colocar elástico muito largo, porque ele acaba com o tempo enrolando e prejudica, formando um defeito na saia. Mas cada um faz o seu tipo. E aqui a nossa saia depois de pronta. Preciso ainda vaporizar as costuras, a barra e o cos. Vaporizar a barra para ela não virar, porque barra dupla estreita assim tende a virar. Então, preciso vaporizar, depois deixar secando e ela fica perfeita. Aqui foi uma saia curta, com 35 centímetros de comprimento, poderia ser mais comprida também, por 84 centímetros de quadril. A cintura eu diminuí pouco, porque a cliente tem uma cintura com medida parecida com a medida do quadril. Então, eu não posso diminuir demais quando chega em cima, senão ela não consegue vestir, fica uma saia apertada. Assim, fizemos diminuições internas 2 vezes ao lado da trança. E aqui ela fica imperceptível e dá o formato de saia evasê. Nossa peça para hoje, então, é essa. Bom trabalho!